Educação Integral em Tempo Integral, parte 2, por Cleusa Passos. Então, hoje nós vamos estar falando da parte 2 sobre as pessoas que estão à frente da educação integral dentro das escolas. E aí, nós temos, em primeiro lugar, o diretor-geral. O que faz um diretor-geral? Porque agora estamos falando de educação integral, que é diferente da educação do ensino regular. Então, a gestão escolar, ela tem que fazer o quê? Um planejamento e organização, distribuindo as orientações da Secretaria da Educação, coordenando e elaborando o PPP e o plano de ação da escola, gerenciando o ciclo de melhoria contínua e criando condições para a formação continuada da equipe. Eu fiz um vídeo do PDCA, vou estar colocando também no YouTube para entender, porque o PDCA, ele influencia em tudo dentro da escola. Depois o diretor tem o acompanhamento e avaliação, que é monitorar o fluxo, reunir-se com a equipe gestora, colaborar com o processo de acolhimento e incentivar o protagonismo estudantil. E na participação e comunicação, são as reuniões de fluxo, né? Assegurar o tempo para prática, vivência e protagonismo, interagir com pais, comunidades, liderança e instituições, utilizar o método circuito de gestão, organizar a equipe de acolhimento dos estudantes. E no ensino médio integrado, a educação profissional técnica, que é elaborar a autoavaliação institucional e o PDI. E a gente vai continuando aí falando dessa gestão pedagógica que ainda é feita pelo diretor, que além dele acompanhar o plano de ação da escola, ele tem que monitorar as tarefas no sistema de gestão para o avanço contínuo da educação, garantindo a execução das atividades e ações previstas. Esse plano de ação vai ser um plano de ação que essas ações vão fortalecer a aprendizagem dos alunos. Então, nos resultados das avaliações externas, qual o problema que a escola teve? Quais foram essas atividades que não foram desenvolvidas e que nós tivemos problema? Então, é aí que o plano de ação vai atuar durante o ano letivo. Na comunicação e organização, que também é uma função do diretor, ele tem uma agenda e ele precisa elaborar e publicar, assegurar que todos os profissionais da escola produzam e publiquem suas agendas semanais, validar as emendas das eletivas e o plano de ação, socializar a agenda mensal da escola e atuar como tutor pedagógico para os estudantes. Aí na gestão administrativa e financeira, a infraestrutura e recurso, viabilizar condições adequadas para o funcionamento da unidade de ensino, instalações físicas, relacionamento com a comunidade, efetividade do processo ensino-aprendizagem e participação da comunidade, além de instalar armários escolares para os estudantes da educação em tempo integral e o combate à evasão. Busca ativamente estudantes infrequentes ou com tendência à evasão escolar, o conjunto com pedagogo, CP, coordenador de turno, professores, PCAs e professores tutores. Bom, na gestão de pessoa e do relacionamento com a comunidade, comunicação e parcerias, interagir com familiares, comunidade, lideranças locais, promover parcerias. E na gestão de conflitos, reunir com a equipe gestora, viabilizar a avaliação institucional e garantir que todos da equipe exerçam a pedagogia da presença, o acolhimento diário pela equipe gestora, recepção dos professores e estudantes em sala e ações de tutoria. E tudo mais, e tomar as providências necessárias. Aí depois nós temos o coordenador administrativo, então são vários coordenadores. O coordenador administrativo, ele atua diretamente com o diretor e com o CP, que é um trio, né? É um eixo pedagógico, é um eixo administrativo, na verdade. E aí esse coordenador, cada estado ele recebe um nome, no Espírito Santo o nome é CASF, né? Coordenador Administrativo de Secretaria e Financeiro.
Cada lugar recebe o nome porque em alguns estados ele é coordenador administrativo só de secretaria. Não tem o financeiro, outros têm de financeiro, mas na secretaria tem outra pessoa envolvida porque ele incumbiu até, né? Então, o coordenador administrativo, ele tem o planejamento, que é planejar as atividades das secretarias, as administrativa e financeira com seus auxiliares, e responsabilizar por essas ações planejadas. A execução tem que ser sempre articulado com o diretor da escola, acompanhando os projetos, participa da contratação de prestadores de serviço, coordena, organiza, responde, né? Executa o planejamento e encaminha a direção e a coordenação pedagógica, sugestões para melhorar o andamento da escola. Fornece informações, responsabiliza-se com o diretor e assume a função de tesoureiro. Aí o monitoramento acompanha a prestação de contas dos alunos. E os pontos relevantes é que o coordenador administrativo é responsável pela organização e gestão da secretaria administrativa e financeira da escola. Ele trabalha em conjunto com o diretor escolar e a comunidade escolar. É responsável pela execução do plano de aplicação financeira e também é responsável pela organização dos registros dos estudantes e pela matrícula. Ele tem um papel importante na gestão dos recursos da escola. E o CP? Aí o CP, gente, já tem as atribuições de coordenador pedagógico. Agora a gente vai falar da parte pedagógica, que é o planejamento, né? Então, coordenar, acompanhar e monitorar em conjunto com o diretor, elaboração, implementação e avaliação do PPP, PDI, do PAI e o plano de ação da escola. Analisa os indicadores, diagnostica necessidade, planeja e organiza tutorias coletivas, construir, junto com o pedagogo e PCA, instrumento para avaliação das aulas, analisa o resultado da avaliação diagnóstica, socioemocional e orienta professores na elaboração de projetos. A execução é toda a execução do planejamento, além do monitoramento e da formação dos professores. Já o PCA já tem o planejamento também, só que agora ele vai auxiliar na elaboração e execução do plano de ação. Elabora agenda para observação das aulas, elabora e desenvolve atividade de estudo para reuniões, diagnostica dificuldade de aprendizagem, planeja, participa e avalia, organiza o cronograma de substituições de professores, executa o planejamento, estimula a pedagogia da presença com os docentes da área, né? Todas essas. E o PDCA entra aqui também no final de cada processo. E o monitoramento é acompanhar e avaliar as aulas do professor diária por meio da observação, realiza todos os registros e o feedback formativo. Agora a gente vai falar do pedagogo, que também tem planejamento, execução e monitoramento. O pedagogo vai sempre apoiar a coordenação pedagógica, participa da elaboração, cria instrumento de monitoramento, colabora com o processo, executa em conjunto com a equipe escolar o planejamento, a efetivação, a checagem, a avaliação das ações previstas no plano de ação da escola. E o monitoramento, orienta, acompanha e monitora os professores da parte diversificada e os componentes integradores. Garante a aplicação da avaliação diagnóstica e exerce outras atribuições determinadas pela direção escolar. O professor já vai para a parte de planejamento, né? Então, aqui vai falar sobre o quê? Também participa da elaboração do plano de ação, cumpre o plano de ensino, diagnostica as dificuldades de aprendizagem do aluno, identifica com o PCA o coordenador de curso técnico, planeja as tutorias, organiza ações de nivelamento, assegura o desenvolvimento dos conteúdos da BNCC e parte diversificada. Então, é um catatal que você pode dar uma lida, né? Você vai fazer uma leitura, é claro, para estar ciente das funções do professor. Aqui nós temos o componente curricular e nós temos aqui atribuições e exemplo de distribuição de carga horária, premissas.
Então, nós temos o professor com carga horária semanal de 40 horas, que deve cumprir 30 horas de 50 minutos, aula, o restante é PL. E professor com carga horária semanal de 35 horas deve cumprir 28 horas de 50 minutos. A distribuição de carga horária para professor de física, 30 horas semanais. Aqui só um exemplo, tá, gente? O professor possui 23 horas de 50 minutos, o que significa que 5 horas aula de 50 minutos semanais, 35 menos 28, sobram 7, que ficarão disponíveis para substituições e outras atividades. Então, o professor não atingiu 2/3 da sua carga horária semanal que deve ser destinada às horas-aulas. Então, ele tem as 5 horas de 50 minutos semanais do professor de física ficarão disponíveis para substituição de outros professores em suas ausências, realização de outras atribuições no âmbito de sua competência. O professor também tem o monitoramento, né, acompanhar seus tutorados, monitorar a execução dos planos de ensino. E na formação ele tem que realizar a formação inicial do modelo pedagógico na educação em tempo integral, realizar os cursos Projeto Comunidade de Aprendizagem, Tertúlia Dialógica e grupos interativos. E participar da agenda formativa executada pela unidade escolar, é claro. Já o coordenador escolar, ele busca soluções em situação de conflito na relação interpessoal, no âmbito escolar, e, se necessário, encaminhá-la à direção escolar da unidade escolar. Zela pela conservação do patrimônio público, viabiliza e incentiva a utilização dos equipamentos, mantém atualizados sobre vulnerabilidades e acompanha a semana de acolhimento e a semana de protagonismo durante o suporte necessário aos jovens. O monitoramento é tudo isso, né? Monitorar as atividades realizadas na escola, controlar o horário do transporte escolar, acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido, monitorar sistematicamente, fiscalizar a execução do serviço, exercer o âmbito de sua competência, né? E aqui nós temos exemplo hipotético de professor e sua CH para substituição em aula. Aí, como foi falado lá, o Obon deu o exemplo, professor de física, 35 horas semanais. Então, ele tem 6 horas e 50 minutos de física, 2 horas de 50 minutos eletiva, 1 hora de 50 minutos de tutoria, 6 horas e 50 minutos estudo orientado, 6 horas e 50 minutos prática e vivência em protagonismo e 2 horas e 50 minutos práticas experimentais. Aí nós temos as leis, né? Agora, o coordenador de curso técnico tem também atividades de planejamento e de execução. Então, vocês podem olhar aqui, ele participa do processo de elaboração e atualização do PDI, da avaliação institucional, todas essas questões. A atividade de monitoramento também. E aí a gente vai para os fluxos de reuniões. Bom, olha bem, gente, o fluxo de reuniões numa escola integral. Então, tem a reunião de planejamento dos professores de PV, uma vez por semana. Então, o foco é estudar material, alinhar ações, compartilhar produções e desenvolvimento. Reunião do pedagogo, a frequência quinzenal, mínima de uma aula. E o foco, orientar, apoiar, monitorar aulas, alinhar entregas, acompanhar projeto de vida, organizar monitoramento de faltas e atividades, reunião do PCA com o professor diária, frequência semanal, duração 2 aulas sequenciadas. Foco, validar instrumento de observação, orientar e validar planos de ensino, alinhar conteúdos da BNCC. E reunião entre PCAs, pedagogo, coordenação pedagógica, coordenador de curso técnico, coordenador escolar. E a frequência semanal, duração 2 aulas sequenciadas, o foco é monitorar as observações, avaliações, monitoramento de aulas, validar e devolver feedbacks aos professores. Reunião da equipe gestora, a frequência semanal, 2 aulas,
Foco: avaliar relatório escolar, planejar ações para reduzir falta de professores, acolher demandas, monitorar ações do CASF, avaliar relatório de alimentação, apresentar parcerias institucionais, discutir problemas e soluções. Frequência semanal: 2 aulas para escolas de 9 horas e 30 minutos. E o foco é a formação interna, reunião também do Conselho de Líderes. Cleusa Passos, o meu site é o passosdaaprendizagem.com. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, por aqui, no Twitter, que agora é o X, e o meu WhatsApp para qualquer dúvida. Tá bom? E esse meu WhatsApp é o meu Pix também. Então, agora, se inscreva no meu canal, tá? Já dá um like aí, por favor. Faz um comentário, tá? Nem que seja o título aqui do vídeo, Projeto de Vida. E compartilhe, guarda esse vídeo, tá bom? Deixa seu comentário, por favor, que é a aula que eu gasto um tempinho para planejar para vocês. Tudo dentro do currículo próprio do Estado, tá?